Bom, para esse segundo exercício, a gente vai ter uma ponte trifásica completa, ponte de Graves, né, carga puramente resistiva, e a gente tem que fazer análise de modo de condução, se é contínuo ou descontínuo. Para fazer isso, a gente vai comparar o nosso beta com o beta crítico. E a gente tem nosso alfa 80, que corrigindo vai dar 110 para o disparo do tiristor 1. Então, né, 80 mais 30, a gente tem um momento de disparo 1. Uma coisa que é importante a gente lembrar é 6 pulsos. E os 6 pulsos ele vai disparar os tiristores de 60 em 60 graus. E como eles trabalham em pares, né, o comportamento esperado, se fosse modo de condução contínua, era do tiristor conduzir durante 120 graus. Só que como são 6 pulsos e a carga é puramente resistiva, a gente tem que, se o alfa for maior que 60, ele vai disparar depois, né, do momento que o próximo tiristor está melhor polarizado. Então, ele não vai conseguir, não vai conduzir nada. Então, ele vai ter um momento que ele vai ficar zero, a tensão zero na carga e corrente zero na carga. Então, a gente já tem que é modo descontínuo, né? E dessa maneira a gente consegue definir os momentos que os tiristores vão disparar. Porque aí a gente consegue fazer uma tabelinha, né? Para momento que o tiristor dispara e qual é a tensão que está na carga. Dessa maneira, a gente consegue determinar que o primeiro tiristor dispara em 110, o próximo em 170, o próximo em 230, então eles sempre vão somar 60 graus, né? Usando as referências de 30, 90, 150, todos esses valores referências, mais o alfa. Então, 30 mais alfa, 90 mais alfa, 150 mais alfa, e assim por diante. Então, agora a gente consegue fazer uma sequência. E aí, qual que é a sequência que a gente tem que tomar? Começando aqui por 30 para facilitar, né? De 30 a 50 não vai ter condução nenhuma na carga, não vai ter tensão nenhuma na carga. Porque o tiristor 5 ainda não disparou, já que nosso alfa é maior que 60, né? Então ele vai ficar esses 20 graus, são esses 20 excedentes, né? De 80 para 60. Então ele vai só disparar em 50. Disparou em 50, vai conduzir até o 90. Então ele conduz por 40 graus. E depois, se fosse condução contínua, entraria a condução do próximo tiristor. Mas o nosso alfa é maior que 60. Então, até 110, ele vai ficar estagnado em zero. E esse ciclo se repete. Então, ele conduz por 40 e fica zerado por 20 graus. E essa tensão que vai chegar na carga é a tensão de fase. Já a tensão no tiristor, a lógica muda um pouco. O que a gente tem que pensar? Nos momentos que a carga não recebe tensão, ou seja, que a carga está com tensão zero, o tiristor da análise, né, o tiristor 3, no caso, terá tensão de fase nele. Nos momentos que ele conduzir, obviamente, tensão no tiristor que está conduzindo vai ser zero. Só que, nos momentos que os outros tiristores estão conduzindo, né, vai ter tensão de linha em cima do tiristor 3. E aí a lógica é, se agora em 110, quando disparar o tiristor 1 e vai conduzir de 110 até 150, qual que vai ser a tensão de linha em cima do tiristor 3? Vai ser o tiristor, vai ser a tensão de linha que associa a fase 3 com a fase 1. Então vai ser a fase VCA, a linha, a tensão de linha VCA. Depois, quando o tiristor 6 está associado a fase B. Então, vai ser a tensão de linha VCB. E assim por diante. Então, a gente consegue fazer essa alternância entre fase, linha, fase, linha, fase, linha, fase, linha. Até o momento, né, que chega a hora de conduzir o tiristor 3, que aí vai ficar 0, fase, 0. Tá? E aí, uma vez que a gente já tem as sequências todas dos instantes e quais são as tensões em cima do tiristor, em cima da carga, a gente consegue esboçar de um jeito muito mais fácil. Então a gente tem que tomar cuidado, né, principalmente para esboçar a tensão no tiristor, para ver se a gente está usando, né, a tensão de linha ou a tensão de fase. Então a gente vai basicamente seguindo, né? Chega no ponto de esses pontos que a gente colocou na tabela e vê, acha a tensão de linha associada e excursiona. E nos momentos que ele tiver com tensão zero, são os momentos que tem tensão corrente,
no Tristor 3.